Agora, vamos falar sobre a violência contra a mulher. Nós vamos falar com a psicóloga, integrante do Instituto Santos Dumont, ela que atua no acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual, doutora Carla Glenda. Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Doutora Carla, em pleno agosto lilás, eu digo em pleno agosto lilás porque a gente tem a campanha toma conta aqui das ruas, da mídia, da imprensa, de todos os veículos, mas em pleno agosto lilás, a população do Rio Grande do Norte, a população do país se estarreceu com um caso de feminicídio na rua, em um dos bairros mais comerciais de Natal, literalmente à tarde, na frente de todas as pessoas, uma mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro. A impressão que passa é que os casos de feminicídio estão se tornando mais, eu vou usar a palavra ousados, mas entre aspas, mais escancarados, e que não se perdeu o medo. Por que, doutora Carla? Acredito que a nossa população, nós vivenciamos a questão de uma cultura muito machista, não é só no Rio Grande do Norte. Eu penso que a questão do sentimento de posse pela mulher, ela perpassa todos os estados do Brasil, Se nós verificarmos as notícias que nós escutamos no rádio, na TV, nós vemos que grande parte dessas notícias estão relacionadas à violência contra a mulher, A violência, não só a violência sexual, mas também a questão do feminicídio, que tem sido muito mais exposto nos últimos tempos, Já acontecia há tempos atrás, mas não era divulgado nem era exposto como é hoje, As políticas públicas têm se voltado muito mais para essa questão da violência contra a mulher e isso tem se tornado talvez mais exuberante, como nós temos falado nesse momento, entende? Então é muito importante que as mulheres estejam atentas aos sinais de violência, Aos sinais de violência, que eles não começam com o apanhar, não, eles começam desde o momento da conquista, onde o companheiro começa com processos de controle, olhando a roupa, olhando as amizades, afastando da família, isolando essa mulher, de todas as possibilidades de apoio, caso ela venha a sofrer mais lá na frente situações como essa. Desqualificando essa mulher, colocando essa mulher como incapaz de cuidar da própria vida. Doutora Carla, a senhora também participa da rede de acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual. E a gente tem visto também um aumento no atendimento de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual. É um outro universo, ou a violência sexual pode caminhar, pode desencadear um feminicídio? Eu penso que a violência doméstica, nós vamos começar pela violência doméstica, As mulheres, elas já vêm de um contexto, em algumas situações, de um contexto de violência, não são todas, a gente não pode generalizar. Mas a grande parte da população que vivencia esse tipo de violência, ela pode ir lá no seu futuro, em algum momento, também ser vítima de uma situação de violência sexual. Que tanto pode ser uma violência mais exposta, vamos dizer assim, aquela que é aguda, onde um desconhecido lhe aborda na rua e comete esse ato de agressividade, de violência sexual, como pode ser dentro de casa. Então, nós estamos falando assim de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, na grande maioria dessas crianças e adolescentes, elas são vítimas de violência intrafamiliar, ou seja, a pessoa que pratica esse ato de violência está dentro de casa. Ou é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que tem acesso a essa criança, uma pessoa que tem confiança dessa criança e dessa família, E que em alguns momentos pratica esse ato. Então, a violência contra a criança e adolescente, muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós encontramos casos de violência crônica. O que a gente considera violência crônica, Ana? São aquelas situações em que a criança ela já vem sofrendo essa violência há muito tempo. E aí ela não fala para o pai ou para a mãe, ou porque esse pai é o próprio violador, ou porque muitas vezes a mãe desqualifica, vamos dizer, a fala dessa criança, dizendo, não, jamais ele é capaz de fazer uma coisa dessa com você.
né? Ou então situações em que realmente aquela mãe ela está alheia à situação da violência que está acontecendo, porque simplesmente ela confia demais naquela pessoa que está ali do seu lado, né? E não imagina jamais que essa pessoa seja capaz de um ato tão agressivo, tão grotesco como esse, de violar o próprio filho ou a própria filha, né? E eu estou falando isso porque os números mostram, né, pelo menos dos casos que nós acompanhamos em Macaíba, que a maioria dos violadores são os pais. São os pais, doutora? Pais, padrastos, né, avós. Não vamos descartar mulheres que também podem ser violadoras, né? Casais que são violadores. Então, assim, nós precisamos estar atentos. São os sinais da violência, né? Se seu filho muda de comportamento, se seu filho não quer estar perto de determinadas pessoas, ou evita determinados locais, ou começa a ter terror noturno, fazer xixi na cama, do nada, ele não fazia mais, volta a fazer. Então, assim, nós precisamos estar atentos aos sinais. Doutora Carla, eu queria aproveitar a presença da senhora aqui para trazer uma pergunta até então provocativa. No caso de violência sexual, algumas pessoas costumam dizer, a vítima é culpada porque ela estava com determinada roupa, porque ela se compôs, ela expressou com um determinado gesto. O que acontece, doutora Carla? É uma interpretação. A senhora já escutou isso, claro? Sim, assim, é importante a gente entender que vítima é a vítima, certo? A pessoa, ela pode vestir a roupa que ela quiser. Quem está olhando para ela não tem o direito, né, de tocar nela sem que ela queira, tá? E crianças e adolescentes, quando essas crianças e adolescentes sofrem violência, porque é danadinha, porque é isso ou aquilo, nós não devemos esquecer também que essas crianças, elas são expostas a muitas informações sexualizadas. São músicas, né? São filmes, são desenhos que puxam para a violência, são novelas, então são várias informações que essas crianças recebem e que elas, dentro da faixa etária, dentro do processo de desenvolvimento da infância e adolescência, elas talvez não estejam preparadas para a consequência que essa informação traz, né? E quando o adulto vê uma situação dessa, uma menininha toda arrumadinha, vestidinha, com topzinho, com shortinho curtinho e tal, quer dizer que aquela menina está saindo para conquistar? Não. Doutora Carla, e como funciona a rede de acolhimento? A senhora que integra o Instituto Santos Dumont e atua exatamente nesse acolhimento, como é que funciona? Bom, o acolhimento, nós temos 2 momentos importantes. Nós temos o acolhimento da vítima de violência aguda, que são as situações em que nós precisamos prestar assistência em até 72 horas. O que é uma violência aguda, doutora? A violência aguda, ela vai ser aquela situação de violência sexual, onde a pessoa acabou de sofrer a violência ou recorre à delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, ou vai para um posto de saúde para procurar uma assistência. Então, numa situação dessa, é importante a atuação da polícia militar, da polícia civil, dependendo do contexto de envolvimento de cada uma desses setores da segurança pública, mas é também importante que esses setores da segurança pública lembrem que essas pessoas, elas precisam ter assistência imediata na saúde, tá? E nós temos essa possibilidade em até 72 horas. O que seria esse procedimento? Procedimento médico de avaliação, de acordo com um protocolo específico, para que avalie a possibilidade dessa pessoa estar vulnerável, ter estado vulnerável a uma exposição sexual, onde há a possibilidade de ela contrair alguma doença infecto-contagiosa, como HIV, como sífilis, outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Além do fato também... Isso também é um risco grave. Sim, porque assim, pode acontecer, nós não sabemos, né? A outra questão é a possibilidade de uma gravidez, se estiver em idade fértil, né? Então, assim, nós precisamos descartar a possibilidade dessa pessoa já estar grávida antes desse ato, para poder, sim, entrar com medicação adequada para diminuir o risco de ela engravidar. E caso ela engravide, a possibilidade de ela ser encaminhada para um serviço de abortamento legal, né? Caso seja desejo dela também. A gente também tem que respeitar o desejo da paciente. Então, nesse sentido, a gente faz um acompanhamento
Dependendo da situação, ele pode durar 90 dias ou mais, entrando aí com acompanhamento psicológico, muito mais que 90 dias, certo? Mas o segmento da profilaxia é em torno de 90 dias, para que a gente possa ter certeza que, por exemplo, essa pessoa não pegou nenhuma doença referente a essa situação de violência que ela sofreu. Então, isso é a violência aguda. O que é a violência crônica? Tudo que passou de 72 horas, tá certo? Ou seja, como eu falei, as crianças e adolescentes, muitas vezes, essas são as situações de violência crônica. Porque uma criança, quando ela vem sofrendo violência, ela não está sofrendo violência de hoje. Ela já vem sofrendo violência há algum tempo. É assédio, é alisar o corpo, é a conquista da confiança daquela criança, é a exposição daquela criança a atos libidinosos, é a exposição dessa criança à pornografia infantil, até propriamente a situação de violência sexual, certo? Então, violência sexual no sentido de que todos esses atos que eu fui falando, eles já se configurariam como estupro de vulnerável. Mas, assim, o ato sexual em si, certo? Doutora Carla, antes da gente terminar, uma pergunta até em tom de curiosidade. Sim. A senhora que integra o Instituto Santos Dumont e é psicóloga. Nesse trabalho todo, a senhora já se deparou com aquela pessoa que é acusada de violência sexual, de praticar violência sexual, e no passado ela já foi a vítima da violência sexual? Pela literatura, inclusive a literatura trata, né, que pessoas que já foram vítimas de violência sexual, elas têm maior probabilidade de reproduzir o ato, certo? Porque ou não teve acompanhamento adequado, ou realmente não foi dado, né, ou notado que aconteceu aquele ato. É importante também saber que existem situações que, dependendo da idade que aconteceu essa violência, isso pode ser sublimado na memória, né? E existem os gatilhos. Então, às vezes eu estou assistindo um jornal e o jornal está falando de uma situação de violência e aquilo é um gatilho para eu lembrar de alguma coisa que aconteceu comigo. Então, por isso que é importante a gente estar atento. Às vezes, assim, questões relacionadas a ideação suicídio, tentativas de suicídio, depressão, ansiedade. Então, eu não estou dizendo que todas essas situações têm a ver com uma situação de violência que você tenha sofrido no passado, ou violência sexual. Mas é importante observar esses comportamentos para que a gente consiga saber o que está por trás dessa situação. Tá certo? Doutora Carla Glenda, que atua no Instituto Santos. E eu queria falar só uma coisa. Pois não, a gente Carla. também não pode descartar as possibilidades de alienação parental. Alienação a partir da queixa de um dos cônjuges, né? De que algo está acontecendo com o filho, porque foi passar o final de semana com o pai e o menino voltou diferente e tal, e pode acontecer situações também de tentativa de manipulação, né, dos profissionais com relação à possibilidade de uma queixa de violência sexual sem ter acontecido. Ou seja, a violência sexual é uma queixa de violência sexual, mas na verdade se torna uma alienação parental. Então a gente tem que estar atento também, o profissional precisa estar atento. É um trabalho, é um olhar muito cirúrgico que tem que ter, não é, doutora Carla? É importante a experiência, é importante o olhar cada caso como um caso diferente, não entrar numa panela e dizer assim, todo mundo é igual, não é. Cada caso é um caso diferente. Doutora Carla Glenda, psicóloga que integra o Instituto Santos Dumont e que atua nessa rede de acolhimento às crianças, mulheres, enfim, vítimas de violência sexual. Muito obrigada, doutora Carla. Um excelente dia para a senhora. Obrigada pelo espaço. Estamos disponíveis, né, para perguntas, caso precise, caso queira, nosso contato está aí disponível. Vamos marcar da senhora voltar outras vezes, porque essa é uma temática sempre muito preocupante. E quantas pessoas nós não temos? Claro, tem a rede de acolhimento, mas quantas outras pessoas não sabem nem da existência de uma rede de acolhimento para que elas cheguem lá, não é, doutora Carla? Isso, e antes de encerrar, eu gostaria de dizer, gente, que se você tiver conhecimento, se souber ou que queira denunciar, você também pode usar os canais do Disque 100 para violência contra crianças e adolescentes, né? E aí a gente fala de violência, negligência, abandono, certo? Maus tratos, violência sexual, todas as outras formas são importantes e devem ser combatidas, tá certo?
E a violência contra a mulher, o Disque 180. Obrigada, doutora Carla. Um excelente dia. Obrigada.